Os primórdios da ideia de uma nova capital. A ideia de transferir a capital brasileira do litoral para o interior do país remonta ao período colonial. Em 1761, o Marquês de Pombal já cogitava a mudança da capital para o interior, como forma de proteger o centro administrativo do país de possíveis invasões marítimas. Durante o Império, José Bonifácio de Andrada e Silva, em 1823, propôs formalmente a criação de uma nova capital no interior, sugerindo inclusive o nome Brasília. A primeira Constituição Republicana de 1891 oficializou a intenção, estabelecendo em seu artigo 3º: fica pertencente à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Em 1892, foi formada a Comissão Exploradora do Planalto Central, conhecida como Missão Cruz, liderada pelo astrônomo belga Louis Cruz. A expedição demarcou o quadrilátero que seria conhecido como Quadrilátero Cruz, área onde posteriormente Brasília seria construída. O sonho toma forma, Juscelino Kubitschek. Apesar das iniciativas anteriores, a construção de Brasília só se tornou realidade na década de 1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek JK. Em sua campanha presidencial, JK adotou o slogan 50 anos em 5, prometendo acelerar o desenvolvimento do Brasil. Em 18 de abril de 1956, JK enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que autorizava a mudança da capital, que foi aprovado e transformado na Lei nº 2874. A área escolhida ficava no estado de Goiás, hoje Distrito Federal, entre os rios Preto e Descoberto, conforme os estudos realizados pela Missão Cruz. O concurso e o plano piloto. Em setembro de 1956, foi lançado o Concurso Nacional do Plano Piloto da nova capital do Brasil. O arquiteto Lúcio Costa venceu a competição com um projeto simples e inovador, apresentado em apenas algumas folhas de papel. O desenho básico de Brasília tinha o formato de um avião ou de uma cruz, com 2 eixos que se cruzavam, o eixo monumental, leste-oeste, e o eixo rodoviário norte-sul. Para projetar os principais edifícios públicos, JK convidou Oscar Niemeyer, arquiteto já reconhecido nacional e internacionalmente. A cidade foi pensada segundo os princípios modernistas da Carta de Atenas, com setorização de funções urbanas, habitar, trabalhar, circular e recrear. A epopeia da construção. A construção de Brasília foi uma verdadeira epopeia brasileira. Em 3 anos e 10 meses, no meio do cerrado, ergueu-se uma cidade inteira do zero. Cerca de 60.000 trabalhadores, conhecidos como candangos, vieram de todas as partes do Brasil, especialmente do Nordeste, para participar da construção. A Novacap, companhia urbanizadora da nova capital, foi criada para coordenar os trabalhos, tendo como presidente Israel Pinheiro. O ritmo de trabalho era frenético, com turnos ininterruptos. A cidade crescia dia e noite, sob a supervisão constante de JK, que visitava frequentemente o canteiro de obras. A inauguração. Em 21 de abril de 1960, Brasília foi oficialmente inaugurada como a nova capital do Brasil. A data escolhida homenageava Tiradentes, herói da Inconfidência Mineira. Na cerimônia de inauguração, JK declarou: deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em centro de decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com uma fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. A transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília marcou um novo capítulo na história brasileira, simbolizando o esforço de interiorização do desenvolvimento e a modernização nacional. Os primeiros anos e o regime militar. Nos primeiros anos após a inauguração, Brasília enfrentou dificuldades para se consolidar como cidade. Muitos órgãos públicos e funcionários resistiram à mudança. A cidade era frequentemente chamada de Ilha da Fantasia por seu isolamento e artificialidade. Durante o regime militar, de 1964 a 1985, Brasília consolidou-se como centro administrativo do país. O projeto original de Lúcio Costa foi parcialmente descaracterizado com a expansão urbana não prevista.
Surgiram as cidades satélites, hoje regiões administrativas, para abrigar a população de menor renda que não conseguia se estabelecer no plano piloto. Desenvolvimento e contradições. Nas décadas seguintes, Brasília consolidou-se como a capital federal, com a presença de todos os poderes da República e do corpo diplomático. A cidade experimentou um crescimento populacional acelerado, muito além das previsões iniciais, que estimavam uma população de 500 mil habitantes para o ano 2000. Em 1980, a população já ultrapassava 1 milhão de habitantes. O desenvolvimento de Brasília trouxe à tona as contradições do Brasil moderno. De um lado, o plano piloto planejado, com amplos espaços verdes e excelente qualidade de vida. De outro, uma periferia que crescia desordenadamente, com problemas sociais semelhantes aos de outras grandes cidades brasileiras. Patrimônio cultural da humanidade. Em 1987, Brasília tornou-se a primeira cidade moderna a receber o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Foi reconhecida pelo seu conjunto urbanístico-arquitetônico inovador e pelo significado histórico de sua construção. O tombamento englobou o plano piloto conforme concebido por Lúcio Costa e os principais edifícios projetados por Oscar Niemeyer. Brasília no século XXI. Atualmente, Brasília é uma metrópole com mais de 3 milhões de habitantes em sua área metropolitana. A cidade evoluiu muito além de sua função administrativa, desenvolvendo um setor de serviços diversificado, uma cena cultural vibrante e uma identidade própria. O Distrito Federal possui o maior PIB per capita e o maior IDH entre as unidades federativas do Brasil, embora também apresente uma das maiores desigualdades sociais do país. A diferença entre o padrão de vida no plano piloto e nas regiões administrativas mais afastadas é significativa. A cidade mantém sua importância como centro das decisões políticas nacionais e como símbolo do modernismo brasileiro. Hoje, o desafio de Brasília é conciliar a preservação de seu patrimônio histórico-arquitetônico com as necessidades de uma metrópole contemporânea em crescimento. Desafios contemporâneos. Entre os principais desafios enfrentados por Brasília hoje estão: mobilidade urbana. O modelo de cidade baseado no automóvel tem se mostrado insustentável, com congestionamentos crescentes. O sistema de transporte público, embora em expansão com o metrô, ainda é insuficiente. Preservação versus crescimento. A pressão por novas áreas residenciais e comerciais ameaça o projeto original da cidade, gerando conflitos entre preservação e desenvolvimento. Desigualdade social. A distinção entre o plano piloto e as regiões administrativas reflete a desigualdade brasileira, com contrastes marcantes na distribuição de renda, infraestrutura e oportunidades. Crise hídrica. O crescimento populacional tem pressionado os recursos hídricos da região do Cerrado, levando a episódios de racionamento. Sustentabilidade ambiental. A expansão urbana ameaça áreas de preservação do Cerrado, bioma já bastante impactado no centro-oeste brasileiro. Conclusão. De sonho utópico à realidade complexa, Brasília representa tanto as aspirações quanto os desafios do Brasil moderno. A cidade projetada para ser símbolo de um novo tempo continua a exercer seu papel de centro político nacional, mesmo enfrentando as contradições típicas das metrópoles brasileiras. Da visão dos Inconfidentes à concretização por JK, passando pelo reconhecimento internacional como patrimônio cultural da humanidade, Brasília permanece como testemunho tangível da capacidade brasileira de transformar sonhos em realidade. A capital federal continua a evoluir, buscando equilibrar a preservação de seu legado modernista com as exigências de uma cidade contemporânea vibrante e dinâmica.